Aí, rapaziada, boa tarde. Estamos começando mais um Fox Sports Rádio. Hoje, naquele dia, caramba, Flamengo. Mr. Jorge. Não acabou o mundo, calma. Parece que morreu alguém. Parece que foi perdeu um jogo de futebol. É um jogo, perdeu um jogo. Ganha se perde. Se futebol é assim. Que coisa, parece que... Ele fica botando pilha nos torcedores. Os caras estão falando, mas tem um rapaz aqui no segundo gol até machucou a cabeça quando ele comemorou. Ele tá falando. Quer que eu conte a história? Não precisa falar quem é. Mas quer falar quem é? Não precisa contar também não. Você vai ver, a história é boa. Aqui é o seguinte. Hoje, prepare as suas emoções, hein? Prepare o seu coração. O Marco Ruben perdeu um pênalti. Tem tanta coisa pra gente falar, tem as novidades. O Palmeiras está esperando a chegada de 2 reforços para o Campeonato Brasileiro. Serão reforços? A gente vai falar sobre isso. O São Paulo quer voltar a ganhar fora. Ih, São Paulo fazendo fora de casa. Já pensou? E o jogo no Maracanã. O São Paulo vai jogar nesse final de semana. Tem mais compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Tem tanta coisa pra gente falar. Hoje tem o Grêmio que joga. O Corinthians joga hoje, hein? Sim. Tem um amigo meu que falava, Mauro Van Basten, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Tá vendo o que tá acontecendo aí? Se o Palmeiras foi uma decepção, porque empatou com o Godoy Cruz, e o Flamengo contra o Emelec. Daqui a pouco a gente volta. Fala do Inter também. É verdade. O Inter. Voltamos aqui no Fox Sports Rádio. Você pode mandar sua mensagem pra gente. Você acordou legal hoje aqui, que negócio, o Flamengo ontem. Mas tá feliz com o Internacional? Então, manda o seu recado pra cá. Não tá feliz com o Flamengo? Manda o seu recado pra cá. A gente vai botar você falando aqui. A hashtag é essa daí, ó. FS Rádio Brasil. Você manda o seu recado. Mandar também? Senhor? Quem tá feliz pode mandar. Isso, Fred. Se você está feliz, manda o seu recado. Se você não está feliz, pode mandar o seu recado também. Não faço os felizes e os contentes e os não contentes com o rendimento do Flamengo, felizes com o rendimento do Internacional, por exemplo, que o torcedor do Atlético Paranaense imagino que não esteja tão feliz assim pela derrota contra o Boca Juniors de hoje perder. O Jonathan não me colocou no stories dele. Quem? Nem o Léo Pereira. Não colocaram o gatinho lá em minha foto, tá bom. Só Deus, eu não sabia, não. Você pode mandar um hashtag Rádio Brasil, manda o seu recado. E agora você pode mandar também o seu WhatsApp. Vamos lá. Diga o número do telefone aí, Felipe, já que você quer inventar. Não invento. É 11 bilhões 993 milhões 904 mil 545. Facílimo, é só ligar para 11 bilhões, vamos repetir. 11 bilhões, pessoal. 11 bilhões 9390 45 45. Vamos para os destaques do programa. É um monte de gente querendo falar ao mesmo tempo. Matemática, isso. A abertura do programa, os destaques, por favor. O Flamengo precisa ganhar. O Flamengo está com a faca no pescoço. Com a faca no pescoço. Boa tarde, rapaziada. Quarta-feira, 25 de julho. E o Fox Sports Rádio está no ar. Começamos com os destaques dos jogos que agitaram a sua quarta-feira. O Mengão, hein? A coisa tá feia para o time rubro-negro. A coisa tá feia. No estádio Jorge Capwell deu tudo errado para o Flamengo. A escalação de Jorge Jesus não funcionou. O Emelec com -1 aproveitou e venceu o Mengão por 2-0. O resultado 2-0 não é um resultado bom. Além da derrota, o time carioca ainda tem uma preocupação. Diego fraturou o tornozelo, hein? E virou baixa na equipe. Fora das 4 linhas, o novo reforço da lateral rubro-negra, Felipe Luiz, já está em terras cariocas. O Inter continua voando alto. O Colorado visitou o Nacional e venceu no finalzinho com gol de Guerreiro. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Boca fizeram um verdadeiro jogaço. Mas se o Furacão não aproveitou as oportunidades, o Boca sim aproveitou e fez um golzinho, o golzinho da vantagem. O time rubro-negro ainda perdeu um pênalti no finalzinho. E hoje tem muito mais. O Grêmio entra em campo contra o Libertad. O time de Renato quer aproveitar o jogo em casa e sair com a vantagem. Pela Sul-Americana, hoje é dia do Timão. A Fiel promete lotar a arena e empurrar o Corinthians para a vitória. Fazigane, olha para mim aqui, Fazigane.
Fazingani, olha pra mim. Aqui, ó, Fazingani. Põe a óculos. Borja volta a ser titular. Gostou da ideia? Fez gol? Pode jogar. Também vamos falar das notícias do Palmeiras. Henrique Dourado, o ceifador, é o novo atacante do Verdão. Chupa, Flavinho. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso Fox Sports Rádio de hoje. E o nosso querido Fábio Sormani mandou um vídeo da Lambreta GP que rola lá na cidade de Agudos. Eita nós, hein, Sormani? Todo mundo fez a curva. Só o sujeito foi direto. O que aconteceu ali, Você cara? se diverte tanto com essa... Oi, sem capacete, hein? Cambada adianta. Que louco. Falou, usa capacete, pelo Você não menos. entendeu? Quer pôr de novo? Olha lá. E tem um rapaz vai atravessar, ele também ele não tá no grau, aquele ali, ó. Ó, atravessando ali, ó. Olha lá. Atravessou, papum. Agora vê o rapaz com a lambretinha branca, ó. Ó, igualzinha a sua, Flavinho, ó. Papum, pá. Olha lá. Se estatelou no chão. Foi reto, né? Na cidade de Agudos. Eita nós! E o tiozão atravessando a rua ali? Tiozão ali no meio, quase. E tá no grau aquele lá. Ó a lambretinha. Isso não é no Brasil. Claro que é no Brasil Claro isso aí. que é no Brasil. É óbvio que é no Brasil. Em Agudos, o Cassino falou. É mentira. Não, Cassino diz que é agudo. Agudo. Não, Isso é no Brasil. Eu confio na escalada. Tem até o nome da escola, tem uma escola ali. O nome da escola ali na parede. Bota de novo aí pra gente ver que é no Brasil. Põe aí, Lá, lá tem o grupo escolar Coronel Leite. Olha lá. Dá pra ler. Não é Agudos, porque em Agudos o grupo escolar lá é o Coronel Leite, quando eu estudei. Tem cara de ser na Colômbia. Colômbia tem muita prova de rua, de motocicleta. Não, mas isso aí é Brasil. Isso é Brasil. Isso é prova de As fotos não são. Não. Vocês não entendem nada. Vocês não entendem nada de coisa nada. Isso é As motos não são brasileiras. Aê! Olha lá, aí o Flavinho foi dando uma cacetada lá. Produção, depois disso. Só eu que dou risada. Ó, escuta só, só eu que dou risada nessas coisas. Dá uma olhada, todo mundo riu. Não, eu não Mas ri, é não. só na minha conta Não, que não dou fica risada. esse negócio. Essas coisas, tal de vidro cacetado, eu não acho legal, eu não curto. Ainda mais quando tem criança. Não, criança não. Ainda mais Aí quando tem criança eu também não gosto. Eu não gosto. Respeito quem gosta. Agora, gosto daquela da cobra. Ah, lá, não, da fita velha. trena. Da trena. É. Cadê o Marcel? Cadê o da trena, pô? Aquela é o melhor que tem, pô. Não, da treina já foi faz tempo, não Sim, sei mais. mas põe de novo. Pô, o da trena tinha. O da trena ficava segurando a trena numa ponta e eu lá na outra, dentro do gol, pra ver quantos metros tinha. Vocês lembram disso, não? É, claro que lembra. Puxa Fala, vida. explica pras pessoas. É. Nos anos 90, na TV Bandeirantes, nas transmissões que nós fazíamos na TV Bandeirantes, nós tínhamos, não tinha essa coisa digital de medir quantos o cara deu passe de tantos metros. Tinha um repórter chamado José Luiz da Atena. José Luiz da Atena, que é esse era nome da repórter Atena que apresenta o programa hoje na TV Bandeirantes. Eu fui contemporâneo dele como repórter, Ele era trabalhamos repórter de juntos. Trabalhamos juntos como repórter de televisão, em transmissões esportivas. E tinha um negócio, era vendido patrocínio de uma trena para medir de onde veio o passe, de onde veio o gol e tal. E aí ele ficava segurando um lado e eu levava a trena até onde... Intervalo, exatamente, para medir lá. Aí os caras chamavam ele de José Luiz da Trena. Da Trena, não era da Trena, era da Trena, porque ele ficava com a trena pra gente levar lá. Memórias da televisão faz tempo, hein, gente? Da Tenal, um abração pra você. Gente, vamos para o intervalo comercial e na volta a gente vai começar falando do Flamengo. Claro, o assunto. Jogaram dois times, joga o Flamengo e joga o Emelec. O Emelec ganha os jogos, nós vamos falar do Emelec. Interessa lá pro Equador, Flamengo. O negócio aqui é Flamengo. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Segura aí. Sempre torci pro Emelec. Estamos aqui nos canais Fox Sports, o rapaz gritou aqui. Hoje ele, sabe que ele gritou pra mim hoje aqui, não? Quem? Chegando. Ele falou chegando. Falou do chegando. Ele consertou. Ele é gente boa, cara. Ele falou chegando. Tá melhorando, é progresso. Também pode ser. Também pode ser. Aliás, ele sumiu esse rapaz. Rapaz, esse rapaz que apresentar o programa aqui, ele desapareceu completamente. De férias. Ninguém sabe onde que ele... Você tem ideia onde que ele tá? O Flavinho está meio Tava em Nova York, né? Deixa Não, foi pra Nova York. Ele tá em Nova York. Sinto o Flávio Gomes hoje um tanto quanto Tira foto pra tudo. Tira foto até do bueiro de Nova York. Coisa mais brega. Bom, gente, ontem o Flamengo... eu fico com a expressão do Sormani de ontem aqui no Fox Sports Rádio. Palmeiras empatar com o Godoy Cruz.
um fracasso. É um fracasso. Mas o Flamengo perder pro Emelec, aí é pra rachar o cano. O Deportivo Lara arrancou um empate lá, 0-0. O Deportivo Lara da Venezuela. O possante Deportivo Lara foi lá e empatou. O Emelec não ganhou de ninguém na fase de grupo. A primeira fase do Emelec foi ruim na Libertadores da América, foi ganhar na parte final para se classificar. Ganhou os 2 jogos fora de casa, Cruzeiro, contra Huracan e Cruzeiro. Já estava eliminado da competição. Ganhou do Huracan e do Cruzeiro. Perdeu para esse time aí. E conseguiu se classificar. Agora, ontem, o Brian Angulo voltou ao time do Emelec. Ele não joga os campeonatos regionais porque ele fez gestos obscenos depois de uma expulsão, está suspenso, mas... Olha isso, gente, que o Rodinei dá pro cara, meu Deus. O time do Flamengo... E o Léo Duarte? Você acha que o time do Flamengo, vou começar com você, mano, deu espaço demais pro adversário, a escalação foi equivocada, o time do Flamengo não estava atento no jogo, ou todas as alternativas e algumas outras mais? Eu votaria nessa última aí, Pascoal. Todas as alternativas e algo mais. Começou pelo técnico, né? Jorge Jesus foi um fiasco total ontem, cara. A escalação dele foi ridícula. Ele colocar o Rafinha adiantado numa função que ele já não joga há muito tempo, um cara que tá voltando agora ao futebol brasileiro, o cara se readaptando ao futebol sul-americano, não dá pra exigir do Rafinha que ele fizesse algo diferente do que ele fez ontem. E você abdicar do Cuéllar no time do Flamengo, Pascoal, é uma afronta. Com todo respeito aí, as partidas que o Flamengo já fez sem ele, inclusive conseguiu até vencer aquela partida contra o Goiás, o Cuéllar não joga. Não jogou, né? O Cuéllar não jogou aquela partida. 6-1. Mas na boa, Pascoal, é inadmissível um jogador do quilate do Cuéllar, com a experiência que ele tem dentro de uma competição sul-americana, é um jogador gringo, que o jogador gringo não pipoca em Libertadores, o brasileiro pipoca, o gringo não. Esse cara tem que estar em campo, Pascoal. O William Arão, ele não consegue oferecer o poder de marcação que o Cuéllar oferece. Ontem, na minha visão, na minha humilde opinião, ele deveria ter entrado aí com o meio campo resguardado. Você entra ali com Cuéllar, com Arão e com Gerson um pouco mais recuado e o Diego na armação, e aí você põe na frente Gabigol e Bruno Henrique. Foi então, a escalação que eu achei ontem aqui no programa. Ou se ele quiser ser um pouco mais agressivo, ele coloca o Berril aberto pela direita e não o Rafinha. Você preserva o Rafinha de lateral direito e deixa o Berril aberto lá, e na outra ponta você abre o Bruno Henrique, não o Gerson. Querendo ou não, Pascoal, foi um tiro no pé e vou te falar. O lateral esquerdo do Emelec, o Bagui, tem 36 anos, é aquele que já jogou na seleção do Equador. E é um cara que já não tem mais aquela velocidade, aquela frequência para poder fazer marcação. Não, mas o Pascoal, basta olhar o time do Flamengo, a compactação defensiva é ridícula. Se você olhar os 2 gols, com 10 minutos o Emelec abre o placar. Foi uma bola nas costas do René. São 5 jogadores do Emelec contra 4 defensores do Flamengo. Sim, e o Flamengo já tinha uma a mais em campo. Nesse gol aí. Mas é desespero. Aí gera a questão do desespero. Assim, mas o Flamengo o Diego já tinha saído, não tinha? Então, mas acontece, o Diego nesse gol. 10 aí. Tava 10 contra 10. O Diego já tinha mesmo assim, gente, eram 4 defensores do Flamengo. Já tinha saído o Diego nesse lance. Concordo com você. Que absurdo. Não, mas no primeiro gol, Pascoal, aquela bola já começa pelo René tomando aquela bola nas costas. O cara inverte o jogo inteiro pra lateral, no caso aí, o lado esquerdo do ataque do Emelec, o lado direito da defesa do Flamengo. Ali o Rodinei não tá marcando ninguém. E quando você olha lá no meio da área, o Léo Duarte também, olha o cara finalizar da forma como no primeiro gol, na minha visão, tinham 3 jogadores para marcar um. O sistema inteiro defensivo falhou ali, inclusive o seu Diego Alves, que é o goleiro que não pega bolas impossíveis. Bracinho de jacaré. O Diego Alves, ele é um bom goleiro? Ponto. É o tipo de goleiro que, vou te falar, Pascoal, pode torcedor do Flamengo agora ficar bravo comigo, etc e tal. Um grande clube começa por um grande goleiro, e o grande goleiro é aquele que começa... Não, mas é verdade. Um grande time começa por um grande goleiro, e o grande goleiro é aquele que faz milagres. Não basta só pegar bolas fáceis, a bola que vai nele. O grande goleiro faz aquelas defesas impossíveis, cara, como o Marcos fez no Palmeiras, o Cássio fez no Corinthians, Diego Souza, o Rogério Ceni no São Paulo, o Fábio no Cruzeiro, o Vitor no Atlético Mineiro. Citei o Marcos também. Claro. O grande goleiro tem que realmente pegar esse tipo de bola, cara. Mas a bola desviou, foi um chute mascado. Que se dane, o goleiro tem que pegar a bola. Qual, segundo gol não dá? Segundo gol não. Não, segundo não. Segundo gol não. O primeiro gol ele demorou pra cair. Ponto. Demorou pra cair. Pra mim, falha do goleiro do Flamengo. Ele demorou pra cair. O time do Flamengo dependeu do Gabriel no primeiro tempo. As 3 finalizações perigosas do Flamengo, quem fez foi o Gabriel. Foi o que se salvou. O jogador mais lúcido do Flamengo no primeiro tempo. E o time não andou. Aí vem aquele negócio. A torcida do Flamengo tem razão de ficar temerosa na Libertadores, Silva Júnior? A história mostra isso, a tradição mostra isso. Agora, vamos começar do começo? Se você quiser começar do fim, você pode. Vamos começar do começo? Aí você pode reescrever a história. O Jorge Jesus foi muito infeliz nas escolhas ontem na escalação. Meu Deus do céu, cara.
O Flamengo demorou anos para ter um lateral, agora tem 2. Um lateral de qualidade. Não, aí tem ele 3. pega o lateral e escala no meio e bota o Rodinei ali. Entendeu? Só falta estrear o Felipe Luiz e no segundo jogo ele colocar o Felipe Luiz de meio e manter o René. Pelo amor de Deus, gente, não dá para arriscar, para mudar tanto o time, para mexer tanto na estrutura do time. A gente sabe que as ausências de Everton Ribeiro e Arrascaeta foram ausências sentidas, seriam de qualquer forma, mas não dá para inventar tanta moda, mexer tanto na estrutura do time da maneira que ele mexeu ontem. Na hora que foi divulgada a escalação do Flamengo, o flamenguista já ficou preocupado, com a pulga atrás da orelha. E o time não andou. Não fluiu em nenhum momento da partida. Em nenhum momento da partida. No gol aí o René falha, o Léo Duarte falha, o Rodinei dá muito espaço que hoje no futebol moderno não se tem no meio campo, ele dá dentro da grande área. E o Diego Alves, bracinho de jacaré, falha também no gol. Uma bola defensável para um goleiro do porte do Diego Alves. Começa por aí. No segundo eu nem vou falar. A Avenida René ali fez toda a diferença. É incrível que agora está pesando na do Mr. Jorge, hein, Sormani? A torcida está pesando na do Mr. Jorge, hein? Vamos lá. Eu respeito a opinião de todos. Vamos começar por aí. E se eu falar um pouquinho mais alto é porque eu gosto de ser veemente nas minhas opiniões. Não, eu não estou falando tranquilo aqui agora. Mas se por um acaso mais para frente eu falar, quer dizer que eu não quero com isso diminuir ou desrespeitar a opinião de ninguém. Eu não vi nada demais na escalação dele. Ele mexeu numa posição só e mais nada. Porque ele não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Ele escolheu o Rafinha como um dos substitutos dele. Exatamente. Ele não tinha o Vitinho, que podia jogar ali. O Everton Ribeiro, que podia jogar ali. E o Arrascaeta, que poderia também jogar ali. Ou na esquerda, passando o Gerson para a direita, qualquer coisa. Ele foi obrigado a fazer essa alteração. E o Cuejá no banco, Sormani? Ok, eu chego lá. Então ele foi obrigado, ele fez uma alteração. O grande pecado para mim foi que ele, com 20 minutos do primeiro tempo, já deu para perceber que o Rafinha não estava jogando bem, não estava à vontade. Aí ele tinha que ter mexido. Não deu certo. Não deu certo. Questão do Cuejar. Eu falei ontem aqui e torno a dizer: time do porte do Flamengo tem que ir para esses jogos para ganhar. O que ele fez? Ele colocou um volante em campo contra um time que não ganhou nenhuma partida em casa na Libertadores, contra um time que estava, acho que, em 8º lugar no campeonato equatoriano. É isso aí. Contra um time vinha de uma derrota em casa por 1-0. A torcida está muito desconfiada, vinha de uma derrota por 1-0 em casa. O que ele vai fazer? Eu vou ganhar esse jogo. Pegou e foi pra cima. Colocou um volante só. Agora, eu respeito, volto a dizer, quem tem adoração pelo Cuejar. Eu não tenho. Eu acho ele um jogador comum, que marca bem, só. Mas o jogo de ontem não era um jogo para marcar. O jogo de ontem era um jogo para atacar e ganhar o jogo. Ele tentou fazer isso. O time jogou mal. Não deu certo. Aí ele mexe muito mal na equipe. Quando ele tira o Arão pelo Cuejar, normal. Depois ele tirou o Gerson e colocou o Lincoln. Isso é um absurdo. Gente, tá mais do que na cara que esse menino não tem condições, no momento, de jogar no Flamengo. Não presta. Leva pra Ponte, pro Goiás, pro Sport, pro Avaí, CSA. Empresta o menino. Ele não pode ganhar cancha no Flamengo, porque ele não tem condições para isso. Ele não é bom jogador. Já deu pra ver isso. Aí ele tira o Gerson. E quem que ele colocou no lugar do Gerson mesmo? Botou o garoto da base, o Jorge. Não, Lucas Silva. Aí o time ficou completamente. O Lincoln entrou no lugar do... De quem, Silva? O Lincoln entrou no lugar. É duro, você não pode ter papel na mesa, é complicado. Eu vou lembrar pra vocês. Bom, enfim. Aí o time ficou sem armador. Quem estava armando o jogo era o Bruno Henrique e mais principalmente o Gabriel, que era o jogador mais importante do Flamengo. Ele tira o Gabriel da área. Ele tinha tirado o Arão do time. O Arão e colocou o Cuejar. Isso. Aí tirou o Rodinei. Rodinei e colocou o Lincoln. E botou o Rafinha. Depois ele tirou o Gerson e colocou o Lucas Silva. Exatamente. O Lincoln e os dois entraram juntos, né? Com uma alteração, o Lucas Silva e o Lincoln entraram juntos. Não. Entraram juntos. Não. Então, os dois estavam com a mesma placa ali levantadas. Não.
Foi praticamente. Não foi no mesmo instante. Tanto é que o Gerson... O Cuejara entrou aos 19 e o Lucas Silva aos 20. Não, foi no Lincoln. Ele tá falando do Lincoln. O Lincoln foi o primeiro a entrar. Não, o Lincoln entrou primeiro. Os dois entraram juntos depois. Então, isso eu tô falando. Olha lá as substituições ali. Exatamente. Olha lá, Aí ele tem um jogador a mais, ele tira o lateral e coloca o Lincoln. Coloca o Berril, gente. Claro. Coloca o Berril. Esse menino aí, coitadinho, eu não tenho nada contra ele, espero que dê certo e que ele seja milionário, que ele vá apoiar o Madrid, o Barcelona e ganhe muito dinheiro. Agora. Mas ele não tem condição de jogar no Flamengo, Agora não tá as duas juntas lá. Esse foi o grande erro. Ele tira o Gabriel, o jogador mais perigoso, o jogador mais lúcido do Flamengo no ataque, que o Flamengo já perdia o jogo por 1-0, era o Gabriel. Ele tira o Gabriel da área. E quando o Gerson melhorou, tirou o Gerson. Depois o Gerson pela direita, aí o Gerson começou a jogar pelo meio, deixou o Lincoln na cara do gol, o Lincoln perde um gol, aí ele pega e tira o Gerson. Então eu acho que o problema não foi a escalação inicial. O problema foi o que ele fez depois. O que ele fez depois foi uma bagunça que nem principiante talvez fizesse. Agora, ele não conhece direito a Libertadores. O primeiro jogo ele jogou fora. Ele não sabe como é que é isso. Ele não tem ideia. Bem-vindo a Libertadores. Fabinho, é o seguinte. Só para dizer uma coisinha. Eu trabalhei ontem no jogo ao lado do Zinho, brilhantezinho como sempre. Um show de narração, um monstro João Guilherme. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu já tenho um pouquinho de estrada nesse negócio de ver jogo. Eu já vejo jogo há mais de 60 anos na minha vida, mais de 60 anos e 40 e tantos como profissional de imprensa. Eu quase nunca, ou talvez eu possa dizer pra você, eu nunca vi um time tão bagunçado como esse time do Flamengo em campo. Rapaz, quando você vê o zagueiro central querendo resolver de meia esquerda, quando você vê um lateral esquerdo que tem a proposta de marcar, tomar 3 ou 4 bolas nas costas, e que não é a característica dele, é um jogador que se preserva na marcação. Quando você vê o time do Flamengo não fluir, o Diego vai pegar a bola no zagueiro, para vir com a bola, caminhando com a bola, até a intermediária, para tentar um passe, perde a bola, toma um contra-ataque. Gente, alguma coisa não pode ser tão bagunçado. Não pode ser. Não pode ter tanta desordem tática num time de futebol. Aí, Mr. Jorge tem que ser cobrado, como disse o senhor Mani. As alterações, nem vou criticar. Tem muito torcedor do Flamengo criticando que, tá vendo? Fez 3 alterações e depois o Diego se machucou, não tinha mais ninguém para colocar. Aí é fatalidade do jogo. Aí não tinha como fatalidade do jogo. Se ele mexesse aos 35, ninguém ia dizer, mexeu só aos 35, esperou tomar o segundo gol para mexer. Ele mexeu. Agora, ninguém contava o que aconteceu com o Diego. Fatalidade no jogo. Eu confesso pra vocês, poucas vezes ou quase nunca vi o Flamengo tão bagunçado, desarrumado, desarvorado, o time sem uma noção. Agora dizem que tem inferno astral quando você tá perto do aniversário. Ontem foi o aniversário dele. Talvez daqui pra frente ele possa passar esse inferno astral. Porque não é possível o time tá tão bagunçado como foi esse time do Flamengo. Eu queria falar a respeito dos 2 gols. Desculpa, viu, Faticano, eu tomei sua palavra aí. Pra mim, na minha opinião, o primeiro gol tem uma falha só. Ou meia falha do Léo Duarte, mas a falha total é do goleiro do Diego Alves. E o René? Não achei falha no René e muito menos do Rodinei. A marcação não é individual, gente. Você fica segurando o jogador, você marca o jogador de distância. Ele fechou para fazer a cobertura. Assim. Ele recebeu a bola, o cara estava bem aberto, recebeu, ele fechou e fez o cruzamento. Eu não vi falha nenhuma. E o segundo gol nasce da bagunça que o time já estava em campo. Tá tudo bagunçado. 4 contra 5. É difícil você atacar. O cara que faz o gol lá, o Caicedo, ele chega completamente desmarcado. Isso foi reflexo da bagunça que estava o Flamengo. E o Caicedo, lateral direito, né? Lateral direito, que chegou. Foi o cara que pegou o Diego. Exatamente, completamente livre. Diga, Fatigano, eu te interrompi, perdão. Sim. O cara que pegou o Diego, acho que foi o Arroio. O Arroio, 5. Arroio, camisa 5. O Jorge Jesus se diz tão estudado, que acompanha o futebol, etc e tal, não duvido. Mas eu acho que o capítulo de ontem, ele, na tentativa de improvisar o Rafinha, ele não leu o capítulo. Porque o Guardiola, na última vez que o Rafinha jogou nessa posição, jogou com o Guardiola no Bayern de Munique, o Guardiola fez o Rafinha com o Felipe Lan, dobrando como volantes, 3 zagueiros, né? Jogava o Dante, o Benatia e o lateral esquerdo, o Boateng.
com o Bernat, que é o lateral esquerdo, e o Xabi Alonso. Era um time extremamente protegido no meio campo. Não era essa coisa ridícula de um volante vai pra frente. Com todo respeito, um volante vai pra frente é uma coisa de índio. É um time de índio. Índio não tem nada a ver com isso. Enfim, não tô ofendendo o índio, tô dizendo que é o jargão do futebol. Uma coisa primária, um time de prédio. É time que tira contra no prédio da esquina. Isso é ridículo. Não existe isso no futebol. Sem proteção, não se joga futebol. Futebol é justamente, como eu brinco aqui, vocês tiram sarro, futebol é igual engenharia e arquitetura assim. Ninguém constrói uma casa pelo telhado. Ou você constrói a casa fazendo a base, a sustentação, as pilastras que vão deixar o local, ou no caso mesa, bem seguro, para depois você desenvolver lá na frente todo o seu projeto final, ou então você vai derrubar a casa, que é o que você fez, Jorge Jesus. Você derrubou a casa inteira. Porque você tira o Rafinha da posição de origem para colocar de meio e não tem proteção nenhuma. Porque o Rodinei não marca ninguém. Você tem só um volante que não marcava também, que o Arão não marca. O Jorge Jesus, o William Arão é meia. É meia. Meia. Não marca ninguém. Ele joga do meio pra frente. E a gente traz números aqui, que ele tem números muito mais positivos no âmbito ofensivo do que defensivo. Logo, como é que você põe um cara desse pra ser o único volante da sua equipe? Você arrebentou taticamente e defensivamente seu time. Arrebentou. Não tô pedindo aqui a sua demissão, mas eu tô pedindo para que você tenha o mínimo de estudo então de futebol para entender por que você vai improvisar alguém num setor. Você acha que o Guardiola é burro? Ele de orelhada pega o Rafinha e joga lá na frente porque ele acha o Rafinha bonito? Não é porque o Rafinha é técnico que ele vai ser meia, vai ser criador. Existe todo um preparo, todo um conceito, toda uma análise em cima de equipe para você equilibrar o setor. Ele tinha um Boateng na esquerda, que era um zagueiro que abre pela esquerda, com um Bernat, que era um lateral esquerdo, com um Xabi Alonso, que era um volante de marcação técnico, que saía pro jogo, que quando um abria ele podia fechar, ele podia fazer. Existem mecânicas dentro do futebol. Mas o Facicani, ele não mudou, que você fez, ele não mudou o time inteiro. Ele não mudou o raciocínio dele. Não mudou, porque na terça-feira ele falou: o Flamengo tem um jeito de jogar, eu vou manter o jeito de jogar. E se ele continuar desse jeito, ele vai se estrupicar. Estrupicar. Estrumbicar. Você tá nervoso. Senti que você ficou nervoso. Só uma coisa, estrupiar. Se estrupiar. Só uma coisa. O Flavinho quer falar, não falou ainda. Fala, Silvio, por gentileza. O Flavinho já vai falar. Não deram um pênalti pro Emelec. Sim, não deram pênalti pro Emelec. Não deram um pênalti pro Emelec. Essa arrogância que o senhor demonstra. Por isso que o senhor veio de azul hoje, é azul que eu vejo hoje. Técnica a respeito do Bayern de Munique. Isso é ridículo. Filhote de ditadura. Olha só. Mas é isso, Flavinho. Eu tô mais com o senhor Mano aqui nessa história da escalação. Você sabe, posso mostrar uma imagem? Posso mostrar uma imagem? Facicani, por gentileza. Posso mostrar uma imagem? Uma imagem de ontem de vocês. Da Mota dobrando junto à marcação. Deixa eu falar. Desliga aí. Não existe. Futebol não é videogame. Futebol não é a Master League do antigo Emelec. Você jogava com 10 atacantes. Pode jogar, se ele quiser, ele pode jogar. Pro Roberto Carlos. Os caras acham que futebol é o Emelec. Pro Roberto Carlos no ataque. Olha pra mim aqui, calma. Isso é uma vergonha. Calma. Isso é uma vergonha. Calma. Tá tomando água hoje? É água. Eu não vou passar pano pra esse cidadão. Não vou. Calma. Ele arrebentou ontem com o Flamengo. Calma. E tem que ser cobrado por isso. Calma. Ontem, diga lá, pastor. Só uma pessoa falou a respeito do placar do jogo. Põe aí. De Ricardo lá e todos os caramelos artesanais. A família, a gente morou no Equador. A gente morou em Guayaquil. É verdade? 2 anos. A gente usava muito energia elétrica na época, então eu peguei muito carinho pelo Emelec. O Emelec é empresa de eletricidade do Equador. Usava tomada. Você morou no Equador, claro. Onde é que ligava a tomada? Na parede lá e tal, não sei o quê. A tomada na tomada. Muito carinho pelo Emelec. Pelo Emelec, se você vivesse a lampião. Ontem você torceu por um time azul e branco. O que vai acontecer? Então eu acho que o meu Emelec, eu sou emelecista, sempre fui, desde que... Emelecista. O meu Emelec deve ganhar o jogo hoje 2-0. Viu?
O Emelec deve ganhar hoje por 2-0. Eu vejo vocês aqui todos tentando explicar o palpite furado de vocês. Cala a boca, Facicani. Eu não preciso justificar, porque eu tenho que justificar os meus erros, não os meus acertos, né? Então eu sabia que seria 2-0 o jogo ontem, então por isso eu não estou tão exaltado quanto vocês estão. Não é questão de exaltado. O técnico do Flamengo ontem, surpreendeu todo mundo. Claro. Não é verdade? Surpreendeu também o técnico do Emelec. Claro. Eu acho que colocar o Rafinha de meia, ele perdeu os dois meias que ele tinha, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E o Vitinho, podia jogar ali também. Mas o Vitinho é mais atacante. Mais de velocidade. Mas o Vitinho já tá fora, já tá... Cirurgia vai ser Quem ele tem de meia, de reserva ali pra ele poderia trazer o Gerson pra fazer a meia de ligação. Agora, depois que aconteceu, a gente pode falar tudo que ele poderia fazer. Ele fez uma coisa que surpreendeu. Se ele bota... Pegou, ele não colocou o Berril aberto. Berril, Diego e Bruno Henrique e lá na frente o Gabigol. Bem, depois é que eu tô falando. Joga com 2 volantes. Depois que dá errado, mas eu tinha falado pra jogar com o Coediar também. Mas ele jogou com... Ele não é filosofia dele, gente. A gente tem que começar a pensar o seguinte, não é filosofia dele jogar com 2 volantes. Não quer, então, colocar o Rafinha no meio não é nenhum grande absurdo. Mas faz não sei quanto tempo que ele não joga. Mas o Berril não poderia preencher aquele espaço? E o Rafinha também podia. Não, mas o Rafinha não tá acostumado a jogar ali, Flavinho. Faz muito tempo que ele não joga. Super experiente. O Jorge Jesus falou na entrevista coletiva depois do jogo que o Rafinha não foi nenhuma novidade para ele jogar naquela posição. Não, mas o senhor, ele faz muito tempo que o Rafinha não atuava assim, inclusive no Campeonato Brasileiro, que ele poderia ter sido testado. Mas o Rafinha tá chegando agora. Ele tá voltando agora pro Campeonato Brasileiro. Desculpa, Libertadores, enfim. É engraçado isso, porque quando o São Paulo coloca o Jean Mota de centroavante, a gente elogia. Quando o São Paulo coloca o Pituca de lateral esquerdo, a gente elogia. Quando o São Paulo coloca o Alisson como terceiro zagueiro pelo lado direito, a gente elogia. Mas a gente precisa saber o que Mas a diferença, Sormani, é que ele não tem opção. Não. O São Paulo mas ele deve ter treinado. O Flamengo também não tinha. Ele perdeu o Vitinho, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas eu colocaria o Berril. Se ele tivesse esses caras à disposição, ele não teria feito. Mas o Sormani, eu acho que o óbvio pra ele ontem... A diferença, mano, desculpa. A diferença é que o Santos não tem mídia. Então ele perde pro River Plate. E aí dá errado. Não, mas o Sormani, eu acho que ele é eliminado pelo Atlético. Continua, não tem. O programa nosso aqui não abre com o Santos. Não vai discutir o Santos. Ninguém discute. Não abre o Central Fox. O expediente não discute. Então, e esse é um dificultador que o Jorge Jesus tem e o São Paulo não tem. O Santos não tem mídia. Então ele pode errar, que o barulho da mídia é um barulho muito pequenininho. Menor, é claro. É muito menor. Hoje em dia o Brasil, hoje o Brasil inteiro está falando disso. Mas eu acho que o São Paulo, quando faz isso, Sormani, não é que ele está sendo o professor Pardal, é que o Santos não oferece um elenco recheado de Não, mas às vezes ele dá uma de professor Pardal não, mas também. E eu não vejo nada de errado. Tinha o Felipe Jonathan para jogar de lateral esquerdo, ele não colocou e colocou mas, o Diego Pituca. Eu acho que o Jorge Jesus ele poderia ter feito o básico. Fazer o básico, na minha visão, seria colocar o William Arão junto com o Coediar no meio campo ali, fechando a zaga, tá certo? Os dois jogando ali à frente da zaga para dar um respaldo defensivo. Abre o Berril na direita, o Diego centralizado e o Bruno Henrique na esquerda. E na frente o Gabigol. Fazer o básico. A minha instalação seria fazer o básico é o que todo... Jorge Jesus. Não, fazer o básico é o que todo mundo pra jogar faz. Fora de Exatamente. casa. Não, mas, gente, é pra jogar fora de casa. Eu discordo. Ainda mais as dificuldades que o Flamengo tinha, sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta. Deu errado, é uma porcaria. Acontece, se dá errado. Nem tudo que a gente faz na vida dá certo. Professor Otto Glória, que foi treinador... Professor Otto Glória, que foi treinador da seleção portuguesa, era brasileiro, que trabalhou em Portugal, ele dizia, primeiro ele fala, sem ovos não tem omelete. E outra coisa, treinador vai de besta a bestial em um segundo. Ou de bestial a besta. Se é o Abel que faz o que o Jorge Jesus fez ontem, estavam execrando ele. Mas tá todo mundo execrando o Jorge Jesus. E com razão, jeito. Ele matou o Flamengo ontem. A impressão, quando você fala isso, a impressão que dá é que ninguém tá reclamando. Tá todo mundo reclamando. Mas aqui tá todo mundo execrando o cara. Ele tá sendo esquartejado em praça pública. Ele matou o Flamengo. O que ele fez no início, não é para causar tanto espanto assim. Tentou surpreender o adversário, tentou alguma coisa nova, e eu prefiro quem tente alguma coisa nova do que quem fica no mesmiço. Tentar alguma coisa nova não é problema. Você já falou bastante, deixa eu falar agora. Mas uma competição mata-mata é muito arriscado, Flavinho. Gente, é nada. Inventar moda numa competição mata-mata, jogo de Libertadores. O problema é insistir no erro, não é tentar. Viu que não deu certo, como disse o Sormani, e continuou, seguiu ali. Aí vem a segunda parte da história. Aí é a parte do Aí o time estava jogando mal. Toma um gol.
toma um gol, se desarvora todo. O time ficou completamente... Os jogadores também ficaram totalmente bagunçados. E aí o Jorge Jesus, de fato, nessa partida, nos minutos que lhe restavam nesse jogo, ele não soube consertar o time. Não é que ele não soube consertar o erro que ele tinha cometido. Não. Ele botou o time para jogar daquele jeito, tomou um gol, era necessário ali uma mudança e ele mudou. Eu acho que ele realmente mudou tudo errado. Eu acho que ele substituiu o Sornani muito cedo, os três. Não é só por causa da contusão do Diego. É como ele tinha um a mais... Talvez ele pudesse esperar um pouquinho mais para ver, faz um pouquinho mais pausado para ver se dá certo a mudança. Não é contando com uma eventual contusão, mas além de tudo teve esse azar, quer dizer, o Diego se machucou e a vantagem numérica que ele tinha, ele perdeu, né? Muito rapidamente. Então foi uma noite em que deu tudo errado. Né? Agora, a escalação em si não é nada que tenha que causar esse alvoroço. Não pode, porque não sei o que. Pode. Quando só pode tudo. Exatamente. Pode. Nada, gente, pode tudo. Se não tá, né? Como é que é? O Raul Seixas cantava tudo que não tá na lei lá. Como fazer? É do Raul Seixas? Não sei, não gosto. Se não tá na lei, pode. O cara tentou fazer alguma coisa. Se está na lei, pode. Se não está na lei, não pode. Não, se não está na lei, se não está na lei que é proibido, ele pode fazer. Então eu acho que ele tentou, deu errado e agora tem o segundo jogo. Não é uma tragédia, gente, no mundo não vai acabar. Agora, o Flamengo corre um risco muito sério de ficar fora de novo. Não tem time mesmo. Não tem time, ele pode jogar sem os três. O Diego se machucou, tá sem a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Se espera que o Arrascaeta possa ganhar condições de jogo. Se espera, o Everton Ribeiro não. O Everton Ribeiro não, o Flamengo vai ter o Vitinho tem cirurgia pela frente, o Diego tem uma cirurgia, uma recuperação pela frente. O Emelec jogou direitinho, sim, muito organizadinho. Não é o Emelec, é Emelec. O Emelec, foi o que eu falei. Jogou direitinho, jogou muito organizado e se aproveitou de um time que já está... tem um técnico espanhol contra um técnico português, são dois treinadores europeus. Então, e um time Flamengo, que já tem alguns anos, que está construindo um trauma de Libertadores muito semelhante ao que o Corinthians construiu durante... até ganhar. Na Libertadores está aparecendo o Corinthians. Exato. Então, até ganhar, o Corinthians tinha um trauma terrível de Libertadores. Depois, o Corinthians nunca chegou a fazer grandes campanhas depois disso, né? Depois de ser campeão. Mas... no ano seguinte foi eliminado de forma trágica e vergonhosa pelo Boca. No ano seguinte, 2013. Com a Marília metendo a mão. Mas depois nunca mais fez grandes campanhas. Foi eliminado lá pelo Guarani do Paraguai e tal, enfim. Mas não há trauma mais. Não há esse trauma. O Corinthians, se é eliminado hoje da Libertadores, não é por conta de nenhum trauma. É porque joga mal e tal, e acontece. Mas o Flamengo não. O Flamengo hoje já está carregando nos ombros um trauma de Libertadores. É a história. Quase um terço das participações do Flamengo em Libertadores com o time sendo eliminado na fase de grupos. Aí passou ano passado às oitavas. Virou um trauma. O Flamengo não consegue avançar sequer a uma semifinal de Libertadores. Agora, é impressionante. O trauma se reverte em pressão em cima dos jogadores, até por parte da torcida que foi ao Equador, na entrada do hotel onde o Flamengo estava hospedado. Aí já é passado o limite, né, gente? Aí já é passado, o time jogou mal, estava todo bagunçado, o treinador não fez um bom trabalho, os jogadores do Flamengo não jogaram bem, tudo isso é admissível. Mas você tem que analisar isso agora. Fazer isso que vocês fizeram aí, eu não aceito isso em hipótese nenhuma. Pode dizer, mas não teve agressão, é só queremos conversar. Ninguém quer conversar. Quer dar pressão, quer dizer da sua insatisfação. E se o jogador falar alguma coisa que você não gosta, é capaz de ser agredido. Isso para mim não pode acontecer. Não deveria acontecer. Mas eu nem sei porque isso é permitido. Tem as imagens aí? Tem imagem. Bota as imagens, por favor. Bota as imagens aí pra gente ver a pressão exercida aí.
atitude de chegar no árbitro, qualquer coisa, pequenos detalhes, chegar no árbitro, não deixar ele fazer cera, cercar o juiz, ninguém faz isso, cara. Todos os caras sul-americanos, eles fazem isso, cara. Os caras enrolam o jogo inteiro, não conseguem enrolar a gente. Não tem, pode falar com a Tati, desculpa te falando. Não tem um Felipe Melo, não tem um cara que chegar assim, o cara arrumar um tumulto no jogo, ninguém faz. A gente vai estruturar poder virar esse jogo, a gente confia na virada. Só me explica porque tem um jeito, teve uma lesão, quebrou o tornozelo, tá todo mundo triste. A gente tá triste com o resultado, estamos tristes com ele também, tá? Pra parar de resultado, vamos fazer isso pra virar. Agora respeito o nosso primeiro, tá bom? Diego, a gente vai fazer isso pra virar. Diego, por favor, Diego. Diego, a gente confia. Isso aqui é Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é meu maior prazer, vê-lo brilhar. Antes de falar mais uma última coisinha que faltou a gente falar aqui, é toda sorte do mundo ao Diego. Não, a gente ia falar sobre isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem e falar da construção. No fim das contas é o drama do jogo mesmo. O drama do jogo. Não é a derrota, não é nada disso. Como o goleiro do Palmeiras, do Flamengo se referiu a esse momento, né? Contusão muito séria. Uma contusão seríssima, uma fratura do tornozelo, problema de ligamento. A gente deseja a gente tem assim, demonstra todo o carinho nosso aqui com o Diego, que ele consiga se recuperar, que ele consiga voltar a jogar futebol com todo o seu talento, com toda a sua qualidade. É o nosso desejo, porque o Diego nunca se furtou de botar a tarja de capitão, nunca se furtou a jogar pelo time do Flamengo, mesmo pressionado como foi no último final de semana. Ele foi lá e deu conta, o melhor jogador do Flamengo em campo na partida contra o Corinthians. Ontem, mesmo com o time não jogando bem e ele também não fazendo uma boa partida, mas se dedicou, se aplicou o tempo todo, buscando as melhores alternativas para o Flamengo. O nosso desejo é que ele tenha uma pronta recuperação. Ponto. Fala disso aí, mano. Complicado, né, Pascoal? O torcedor de cabeça quente, ele acaba agindo por impulso, ele vai até o hotel dos jogadores, ele tenta fazer aquela pressão. É que ontem a gente não viu ali, talvez, uma cobrança um pouco mais agressiva. Os torcedores ali estavam pedindo para que o time não se entregue. Um ali pediu até para que no elenco tenha um Felipe Melo, um cara que pressione o juiz, um cara que cause um determinado tumulto. Mas eu acho que o que tem faltado muito para o Flamengo, Pascoal, é atitude. Atitude não se compra, cara. Atitude não se treina. Personalidade ou o cara tem ou o cara não tem. Durante muito tempo, inclusive nos 2 últimos anos, a gente vem falando a respeito da postura do time do Flamengo em campo. Muitas vezes aí a gente até coloca um rótulo, eu particularmente uso muito esse rótulo para o time do Flamengo, é um time sem alma. Ontem, por mais que houvesse uma desorganização tática em campo, mas falta também aquele quê, sabe? Por exemplo, esse primeiro gol que o Flamengo toma é falta de atenção, Pascoal. É falta de atenção. Geral. Uma competição como a Libertadores, você não tem que dar chance pro erro, Pascoal. Não tem que dar chance pro erro. Você não tá pegando, por exemplo, um time qualificado. Você não tá pegando, sei lá, um Boca Juniors, velho. Não tá pegando, sei lá, o River Plate. Você tá pegando o Emelec, que capengou até a última rodada para se classificar. É um time fraco, é um time horroroso. O Flamengo tomou uma prensa ontem de um time horroroso. E o Flamengo não mostra aquele ímpeto de querer ir pra cima, de tentar buscar. Cara, o jogo do Inter, pra quem não viu, vale a pena você apertar o play lá no teu decoder aí da tua TV e rever esse jogo, cara. A postura que o Inter teve na casa do Nacional, cara, que é um adversário tradicional. Todo mundo sabe quanto é difícil você jogar naquele estádio. Parque Central. É um estádio, Pascoal. Você que já fez jogos ali, você sabe que... E a postura que o Inter teve contra o Palmeiras também. Pro alambrado, pro campo. O Internacional ontem contra o Nacional, que é mais time do que o Emelec, não sei se a gente vai falar do Inter. Daqui a pouco nós vamos falar do Internacional. Isso eu já não sei. O rapaz tá avisando aqui. Jogou com volante só. Jogou com volante só. Mas a postura, Sormani. Jogou com volante só. A postura do Inter ele jogou nem se compara com a postura que o Flamengo teve. Aí ele tirou o Lindoso e pegou o Edenilson, que não é volante, primeiro volante, e colocou de primeiro volante. Quer dizer, o problema não é jogar com um volante. Esse não é o problema. Aí vai no que o Mano falou, é postura. É postura, aí, o time estava bagunçado, ele mexeu mal no time. Eu achei a escalação inicial aceitável.
Talvez eu tivesse colocado o Berrio, ou talvez eu tivesse colocado esse ou aquele. Isso não importa. O importa é que quem trabalha o time, quem está o dia a dia com o time é o cara. Será que ele treinou o time dessa forma? Imagino que sim. Mas ninguém vai, o treinador não vai botar um time para jogar sem treinar. Nós estamos tentando nos livrar das amarras do conservadorismo que tomou contra o futebol brasileiro. Aí quando vem um cara de fora, perde, a gente vai criticar e pedir a cabeça dele? Não, a cabeça dele em 5 partidas não. Isso é uma barbaridade. Isso aí já é uma barbaridade. O Internacional jogou com um volante só contra o Nacional. Em Montevidéu. E poderia ter vencido por mais de um gol. Mas o Inter está acostumado a jogar nesse esquema, né? Ele jogou com o Lindoso ali no lugar do Dourado, mas estava ali o Edenilson na esquerda e o Patrick na outra ponta. Eles são jogadores que chegam. Então, mas eles estão acostumados, senhor Mani, já jogaram nesse esquema há muito tempo. O time do Inter é um time extremamente compacto e que sabe jogar dessa forma há muito tempo. Tanto que o Odair, ele dificilmente ele faz uma alteração, ele mescla escalações. Ele já tem esse padrão aí que interessa a ele e ele sabe como jogar assim. O time do Inter está acostumado já. O Flamengo jogou com Arão, Rafinha, Diego e o Gerson. O Rafinha e o Gerson voltavam para compactar na marcação juntamente com o Arão. Não, não. Gente, eu não fiz essa leitura, não. Que é isso? O Rafinha tentava fazer cobertura lateral. Na teoria, você está dando o que está desenhado no papel. Mas que o Flamengo foi tão bagunçado taticamente que a gente não viu isso no time do Flamengo. Eu posso até ter enganado, mas eu fiquei tão assustado com o Flamengo desarrumado em campo que eu acho que ele não treinou o time dessa forma. Ninguém sabia o que fazer durante os 90 minutos. Ninguém sabia qual era a sua real função dentro de campo. Foi isso que foi de assustar. Eu não acredito, sinceramente, vendo o jogo ontem, que o Jorge Jesus tenha treinado o time com essa formação. Deixa eu só botar o WhatsApp. Não existe meio campo de futebol sem pelo menos 2 ou 3 volantes. Quando a gente fala volante, não é o cara que só defende. Não é o idiota só que fica à frente da zaga. É você ter o meia. É você ter o cara que ajuda a criar. É você ter o cara participativo no meio campo. Todos os times do mundo têm os volantes ou tem o meio campo que faz as duas funções. Quando eu falo do Barcelona que joga a vida inteira com 3 volantes, sempre jogou. Só que são 3 caras inteligentes. A origem do Xavi, do Iniesta ou do Busquets é a origem defensiva. Só que são caras que chegam à frente. Discordo de tudo isso aí. Bom, você não discorda? Sim, não, só estou dizendo que opinião. Iniesta e Xavi não eram volantes. Sempre foram volantes a vida Iniesta inteira. saia na área toda hora. A vida inteira. Só que são jogadores de criação. São jogadores de passe. O Pirlo é volante, o De Rossi é volante. A Itália foi campeã do mundo com 3, 4 volantes em campo. São jogadores multifuncionais. Aí sim. O Bayern de Munique sempre jogou com multifuncional. Schweinsteiger era volante, Toni Kroos era volante, Xabi Alonso era volante. Todos na concepção básica do futebol são volantes. Só que você tem um técnico que trabalha a essência desses jogadores para desenvolver o jogo. O Internacional, então, que você citou, joga com 3 volantes. O Edenilson é volante, o Patrick é volante, o Lindoso é volante, só que cada um tem uma função. O Lindoso deu leveza pro meio campo do Internacional desde a partida contra o Palmeiras. Ajudam a marcar, só que todos eles têm característica defensiva. Todo jogador de meio campo tem que ter característica defensiva para ajudar a fechar setor. Vamos voltar então um pouquinho mais. 15 anos, a gente volta no Manchester United. Chega de manhã. Vamos botar o WhatsApp, por favor. Parece que sabe que ele tá falando groselha. Não precisa, que tá falando groselha. WhatsApp. O Manchester United jogou a vida inteira com Roy Keane, com Paul Scholes e com Nick Butt. 3 volantes, só que 3 caras de chegada de meio. O Facicani, a discussão... Isso é futebol. O Ryan Giggs. Giggs era ponta esquerda. Aonde que eu falei no Ryan Giggs? Roy Keane. Roy Keane. Só uma coisinha, Facicani, só uma coisinha. A discussão não é a quantidade de volante. Ninguém tá falando em quantidade, é você ter um meio campo construtivo. Escuta, deixa eu só acabar a frase. As pessoas que pegam a palavra volante com lado pejorativo, olha aqui pra mim, Facicani, olha pra mim aqui. Bom, eu já expliquei. Olha pra mim aqui, só vou falar um negocinho pra você. Ninguém está discutindo a quantidade. Se o treinador quiser colocar 14 volantes, é um baita problema dele. Essa não é a discussão. O Mano trouxe uma coisa... O conservadorismo é a postura do time, conservadorismo. Presta atenção, o que o Mano falou e o que o seu Mano concordou, que é o comportamento, a postura. A diferença é, não importa se joga o Paul Scholes, se joga o Roy Keane, se joga quem seja, é a postura. O jogador tem que se comportar dentro de campo. Por gentileza, WhatsApp. Alguns não têm a característica, não adianta. Cheirinho, cheirinho, cheirinho pro lado, cheirinho, cheirinho, cheirinho pro outro. Ê, meleque, leque, 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 leque.
Esse é o Flamengo. É o Flamengo sendo Flamengo na Libertadores. O Flamengo sempre teve muita mídia para pouca história, se tratando em títulos. Demais, sempre foi assim. Aqui quem fala é o Matheus. Falo daqui de Neves Paulista, estado de São Paulo. Flavinho, sou Irmani, sou fã de vocês. Chupa, mano. Chupa, mano. E aqui é Tricolor Paulista, infelizmente. Estamos numa fase péssima, né? Mas tudo passa. Porém, se trata em títulos, em histórias, em títulos. São Paulo, mar do Brasil. Um abraço, gente. Sou fã de vocês. Abraço. Tchau, tchau. Galera do Fox Sport Rádio, aqui é Marcos de Brumado, Bahia. Queria mandar uma mensagem aqui para nosso amigo na mesa, Flavinho. Um pequeno poema. Flavinho, você gosta de bolo ou pé de moleque? Bum, gol do Emelec. Eu tava na rua, pisei no chiclete. Gol do Emelec. Valeu, galera. Valeu, galera. Agora é o dia do pessoal. Hoje é o dia de segurar a onda. O torcedor do Flamengo tem que saber se comportar, segurar a onda. Manda mais um aí, manda lá. Mas não acabou ainda. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagem aqui pra gente. Pode continuar mandando. 11 99 390 45 45. Tem mais um carro que você vai mandar na sua flash. Manda lá o WhatsApp. No Maraca ainda, hein? Tem outro jogo. 50 mil ingressos vendidos. Calma aí. Manda lá o WhatsApp. Foi dito um tempo atrás que o Flamengo tinha um problema financeiro, tinha um problema na diretoria, tinha um problema técnico. Hoje, esses problemas financeiros foram solucionados. Hoje, trouxeram um técnico de lá da Europa para poder vir aqui treinar o Flamengo. A preço de quê, irmão? A preço de quê? Que custo? O Flamengo não tá ganhando uma competição, a não ser o Carioca. A gente não quer Carioca, a gente quer Libertadores, a gente quer Copa do Brasil, a gente quer raça, força. Acorda! Esse é o custo de você mudar o treinador no meio da temporada e trazer um treinador que precisa se acostumar a tudo aquilo que envolve o futebol brasileiro. Ele tem um ambiente europeu, precisa se acostumar a todo esse ambiente que envolve o futebol brasileiro. Quando ele foi contratado, vou repetir o que eu disse, não acho justo cobrar dele títulos nessa temporada, porque ele vai se adaptar ele se impôs isso, ao elenco e vai se adaptar às circunstâncias. Se não cobrar agora, vai cobrar quando? Ele vai embora no meio do ano que vem? Mas vai cobrar o Carioca? O Carioca nós pedimos, do Flamengo quando o jogador brasileiro, quando o treinador brasileiro vai trabalhar na Europa, nós pedimos que ele tenha tempo para ele se adaptar, eu tenho que pedir o mesmo para quem vem para cá. Pascoal, é uma questão de justiça. Você tem razão, mas ele se impôs essa cobrança. Porque ele não vai chegar até o final da próxima temporada. Ele vai ficar até o final, meio do ano. Se a gente não cobrar agora, a gente vai cobrar quando? O título Carioca? O título Carioca o torcedor não quer. Porque ele vai sair na metade do ano que vem. Por isso que eu falei, eu não sei como a direção do Flamengo aceitou esse contrato. Eu só trabalho até metade do ano. Obrigado. Não serve. Eu também acho. Foi o que a direção de São Paulo fez com o André Vilas Boas. Olha, ele foi contactado em agosto, acertou tudo com o São Paulo, só que eu quero assumir em janeiro. Não interessa. Tem que ser agora. O Jorge Jesus, a mesma coisa. Acertei, papá, até julho de 2020. Não interessa. Vamos atrás de outro treinador. Porque qualquer pessoa que minimamente entende futebol, planejamento, sabe que num período tão curto, para um técnico que vem da Europa e tudo mais, é muito difícil se adaptar tão rapidamente. É muito difícil. Ele pode conhecer tudo, mas ele não está no ambiente. Claro, é normal. Ele precisa se ambientar assim, normal. A situação. E outra, assume já em fase de mata-mata da Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil é sempre, né? Mata-mata, não há outro formato, mas assume já num momento agudo e crítico das duas competições. Então, a chance de perder é grande. A chance de perder essas competições. Então, eu também, se fosse o Flamengo, eu acho que a ideia de trazer esse técnico eu achei muito legal. Achei muito legal. Pro futebol brasileiro. Mas aceitar um contrato que vai até só o meio do ano que vem, eu achei meio besta. Eu só queria fazer uma bobagem, direção do Flamengo. Tem feito uma bobagem atrás da outra. Só queria fazer um questionamento aqui, senhor Mano. O pessoal que está na rede social aqui no Twitter, o Vinícius Abrantes e o João Marcos, eles perguntam a mesma coisa aqui. Sem os armadores que o Flamengo tem à disposição aí, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, vocês colocariam o Reinier para jogar essa partida? Esse moleque é muito bom
bom jogador. Na seleção. Inclusive, a pergunta é pra você, senhor Mani. O Vinícius Abrantes fez e o João Marcos também. Se não liberou pro Santos, liberou. Então, o problema é que ele tá na seleção que tá disputando aí o PAN. Vai jogar o Pan-Americano. Sub-17. Acho que ele tá nessa seleção que vai disputar o PAN. E ele não jogou nenhuma partida no time em cima. Vai colocar numa fogueira dessa na Libertadores, ele tem só 17 anos. Ok, nesse momento você separa, você vê quem é quem. Se ele, de repente, é escalado e joga bem, você vê, o moleque tem potencial. Mas ele não tá nem treinando com o time. Não tá nem treinando. Como é que você vai colocar? Ele tá fora do Flamengo nesse momento. O Jorge nem deve ter visto. O Mr. Jorge se ele passar na frente do Jorge Jesus, talvez o Jorge Jesus nem saiba quem ele é. Então, seria uma ótima alternativa. Eu acho. Ele é bom jogador, esse moleque. Sim, também acho. Eu acho ele acima da média. Acima da média. Mas ele deveria estar treinando com os jogadores. Mas ele não tá. Se ele tivesse, era capaz de ter jogado ontem. Porque provavelmente, o que acontece com o Flamengo? Libera, vai pra seleção. Ninguém contava com lesões de Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego. E o Vitinho também. Agora, esse menino que foi liberado para jogar na seleção de base, poderia ser uma alternativa, mas ele tá fora. O problema é que a CBF e essa Confederação Sul-Americana, eles iam arrumando torneio para encher o saco de tudo quanto é time de futebol. A hora que você vê, você precisa de um jogador, você não pode contar com ele porque está nessa maldita seleção, que não serve para nada. E daí que foi campeão sul-americano sub-17? E daí que foi campeão mundial sub-20? E daí? Não muda nada. O Flamengo precisa de um menino que poderia ser a solução e não está lá, não está nem treinando. Se ele estivesse lá, o Jorge Jesus poderia, a partir de hoje, começar a treinar esse menino para o jogo, e põe um pouquinho contra o Botafogo no final de semana e depois colocaria contra o Emelec no jogo da volta. Mas como é que você vai fazer isso? O cara não tá nem pra gente falar do jogo de meio de semana. Ter barrado? Falar, esse garoto é útil aqui pra mim, não vai. Mas não adianta, o CBF não libera. Não vai. Ué, o Santos fez a mesma coisa. Mas se não é uma data FIFA. Não, também não era. Está escrito lá, convocado. A CBF pode convocar o jogador. E se ela não liberar o que está no status dele. O clube pode falar, não libera. Sim, o Santos falou. Só que a CBF não desconvoca. Não desconvoca. O que aconteceu com o Rodrigo e com o Renan Lodge? O torneio de Toulon não era um torneio data FIFA. Não era. E Santos e Atlético Paranaense não liberaram os jogadores. Só que a CBF, malditamente, não liberou os caras, não desconvocou. E em função disso, foi ouvido lá o Paulo César Magalhães, Salomão, né, que é o presidente do ele falou assim, se chegar isso pra gente, nós vamos julgar e existe a possibilidade de punição. Ou seja, perda de pontos quando esses caras entrarem em campo. E mais um ponto conquistado. Se ganhou, perde 3 e 3, 6. Se empatou, 3 mais 1, 4. Se perdeu o jogo, são só 3 pontos. Isso é um absurdo, né? Só uma coisinha. O status do jogador lá no BID está escrito convocado. E a CBF não muda esse status. O que significa dizer que ele não está liberado para o clube. E se o clube insistir nisso, vai para o STJD e acontece o que o senhor acabou de citar. Uma punição. É um punhal no peito dos clubes. É uma sacanagem. E esse presidente da CBF, o Rogério Caboclo, é ele que fez isso. Não, a postura dessas últimas foi do Rogério Caboclo. Aliás, já como presidente da CBF. Uma técnica sueca. Contratou, né? Que já trabalhou nos Estados Unidos, para assumir o nosso time feminino. Pia alguma coisa. Ela é bicampeã pelos Estados Unidos. Pia o quê? Como o senhor não escutei? Pia Sanroca. Que ela seja feliz dirigindo a seleção brasileira feminina. Pia de mármore. Hã? Pia Matarazzo. E você tá pagando caro na cara Pia de mármore que você tá pagando lá, hein, mano? Ela lá. Isso é uma obra. O mano tá com a obra que eu vou falar pra você. Ô, mano, faz 4 anos que você tá com aquela obra. Tô sonhando com o código de barra, Pascoal. Tá louco. Não aguento mais. Ó, gente, vou falar de 2 assuntos que é pra gente falar depois se é possível reverter o quadro. Teve pênalti ou teve falta antes? Para a equipe do Emelec. Todo mundo concorda que não teve falta e a penalidade existiu, né? Vamos mostrar o lance aí, por favor. Vamos mostrar o lance. Não, também não. Bateu no peito. Eu não sei se bateu no peito ou se bateu na mão. Eu fiquei na dúvida. Mas tem uma outra imagem aí por trás que dá a impressão que bate na mão. Nessa imagem dá a impressão que não. Esse é o lance, começa com um toque na mão que o árbitro vai revisar depois. E vem o lance do pênalti. Aí, pênalti é inquestionável. É o Gerson que faz o pênalti? Não, é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique que faz o pênalti. Aí o árbitro para e vai ver, mas ele revisa todo o lance. Ele revisa, na verdade, ele só vai revisar o lance anterior porque ele considerou que foi pênalti. Isso. Aí ele foi ver se houve alguma anormalidade desde a origem. Antes da origem desse lance. Da origem desse lance. Olha lá, eu acho que pra mim pegou no peito. Não, e mesmo que tenha pego no braço, o braço estava colado ao corpo.
Mas tem aquela norma nova que bateu na mão. Dentro da área. Bateu na mão. Eles estão adotando pra tudo, hein? Isso aí, dentro da área. Eles estão adotando, bateu na mão dentro da área ou fora da área, estão marcando fora. Eu fico com a impressão que bateu no peito. Você falou que essa imagem por trás ali é... O que é ali da impressão conclusivo é a imagem de frente, não de trás, né? Porque de frente você tem Ele viu de frente, né? Do braço, você tem visão do peito, você tem visão de tudo. Ele deu toque na mão. Ele deu toque na mão e invalidou o lance, isso aí, que seria a penalidade máxima. Não houve toque de mão e houve pênalti. Eu fico com essa impressão. Você, e aí o Flamengo ia estar em péssimos lençóis. Não, pênalti. A falta no meu peito pra mim. Eu já falei. Pênalti. Já falei que, pra mim,